É possível 4 crianças morrerem de forma similar e ser apenas um acaso da genética? Ou só pode ser um crime? Esse terror uma mulher australiana viveu. Ela foi condenada por ter matado seus 4 filhos ainda pequenos. Eu sou Gigi Barreto e nós vamos olhar mais a fundo essa questão e vou trazer respostas para você. Então, se você gosta de raciocínios investigativos, este é o seu lugar. Já dá o link nesse vídeo e se inscreve, porque eu já vi que a maioria que tá chegando é novo aqui. E claro, comenta para engajar o nosso conteúdo. E vamos ao caso. Esse caso, ele foi julgado em 2003, sem provas. Apenas o fato de 4 crianças terem morrido em uma mesma família. Na verdade, por terem em comum a mesma mãe. Mas em 2018, uma cientista renomada resolveu estudar o caso. E ela não estava sozinha não, tá? 29 cientistas, também renomados, se juntaram a ela e publicaram em 2021 o resultado do que eles encontraram. Mas mesmo assim, a justiça não quis enxergar a ciência. Em 2021 mesmo, eu fiz uma live sobre o caso. Se você tiver paciência, porque ela é longa, e na época, por causa dos medicamentos que eu tomava, eu falava também mais devagar. Mas é só acelerar o vídeo, tá? Lá nesse vídeo, que foi uma live, eu conto detalhes do que aconteceu nessa história. Mas eu vou resumir aqui para que você entenda. E aí a gente possa discutir o que realmente aconteceu. Caitlin Forbin teve uma vida muito pesada desde criança. Quando ela tinha 18 meses, o pai dela, a mãe, ela passou a viver em orfanatos. Depois ela foi cautelada a uma família australiana. Isso mesmo, ela não foi adotada. O governo pagava para uma família cuidar dela. E ela descobriu isso aos 16 anos de idade. Aos 20 ela conheceu Craig Gibson Forbin e se casou com ele em 1987. Em 1º de fevereiro de 89, ela teve o primeiro filho, Caleb Gibson. Quando a criança nasceu, os pais perceberam que ele respirava de forma estranha e levaram ao médico. O bebê foi diagnosticado com laringomalácia, algo que seria superado, segundo o médico. No dia 20 de fevereiro, com 19 dias, Caleb morreu durante o sono, em um quarto ao lado do quarto dos pais. Ele foi encontrado por Caitlin. A necropsia declarou como morte natural. Morte súbita. Eles tiveram o segundo filho, Patrick Allen Forbin, que nasceu no dia 3 de junho de 1990. Ele passou já por uma bateria de exames cardiorrespiratórios, para não acontecer o que aconteceu com o primeiro, e não foi identificado nada. Craig permaneceu, inclusive, em casa para ajudar a cuidar da sua esposa e do bebê. Isso por 3 meses, tá? Depois do nascimento. Em 18 de outubro, Kate colocou Patrick na cama. Mais tarde, Craig foi acordado pelos sons da sua esposa gritando e encontrou ela de pé no berço do bebê. Ele notou que a criança não respirava e tentou reanimar a criança, por ressuscitação cardiopulmonar. Chamaram a ambulância, levaram o Patrick para o hospital. Mais tarde, ele foi diagnosticado com epilepsia e cegueira cortical. 4 meses depois desse evento, em 13 de fevereiro de 91, Patrick teve outra parada cardiorrespiratória. Foi chamado novamente a ambulância, ele foi encontrado deitado de bruços, ainda quente, mas não sobreviveu. O laudo necroscópico foi descrito que a morte se deu por asfixia devido à obstrução das vias aéreas devido a crises epilépticas de um distúrbio encefalopático de causa desconhecida. O que pra gente importa que é a causa desconhecida, tá? Ponto. Olha, perdeu o primeiro, perdeu o segundo. O que eles fizeram? Não queriam mais ficar ali, Novos ares. O que eles decidiram? Se mudar. Se mudaram e tiveram o terceiro filho, Sarah Caitlin Forbin, no dia 14 de outubro de 92. Sarah passou por exames também e foi identificado que ela sofria apneia, tá? Por causa disso, ela era monitorada por um cobertor de monitoramento de apneia. No dia 29 de agosto de 93, Sarah não estava bem. Cat teve dificuldade de colocar a menina para dormir. O pai que conseguiu fazer a filha pegar no sono. E aí depois disso, Kate e Craig foram dormir no meio da noite
Craig foi acordado com os gritos de Kate. E acontecido novamente, agora com Sarah. O laudo necroscópico trouxe como causa morte, causa natural desconhecida e indefinida. Sarah morreu com 10 meses de idade. O casal fez o que? Decidiu se mudar de novo em 96 para Singleton. Em 7 de agosto de 97 nasceu mais uma filha, Laura Elizabeth Folby. A menina passou por mais exames ainda, só que agora genéticos e bioquímicos. Mas vale lembrar que em 1997 os avanços ainda eram pequenos nessa área, tá? Em 27 de fevereiro de 99, Laura faleceu aos 18 meses de idade. No laudo necroscópico foi revelada uma miocardite, uma inflamação no coração com infecção, tá? Mas mesmo assim a morte saiu com causa desconhecida. O médico que atendeu a criança tomou conhecimento das outras 3 crianças mortas em condições similares e acionou a polícia. Errado ele não estava. Realmente é algo estranho, concordam comigo? Mas o que se espera? Uma investigação que esclareça os fatos com provas. Não é isso? Mas não foi o que aconteceu. Não. Cat foi condenada por causa de 4 elementos. Observem aí. O primeiro, a Lei Middle, não sei se a pronúncia é essa, é uma máxima atribuída pelo pediatra britânico Roy Middle. Ele dizia: uma morte infantil súbita é uma tragédia, 2 é suspeita, 3 é assassinato, até que se prove o contrário. Esse pensamento se baseia na improbabilidade do evento ocorrer, mas algo improvável não é algo impossível. Por isso se faz necessário provas, mas não foi o caso desse e de outros tantos que mulheres foram condenadas. Sim, porque as principais condenações são contra mulheres, são de mulheres. Na Austrália mesmo teve o caso de uma criança que um lobo, um cachorro selvagem levou e a mãe foi condenada. Se quiser esse caso eu trago também pra gente ver a investigação, tá? Atualmente essa máxima está em descrédito por lá, tá? Na Europa. Graças a Deus, né? Esse senhor aí chegou inclusive a perder a licença médica. Depois ele conseguiu reaver. O segundo ponto condenatório para Cat foi o diário dela. O marido entregou esse diário para a investigação. E nele tinha anotações que mostravam o quanto ela era uma mãe zelosa. Mas o que pegaram foram escritas de uma mulher atormentada com o que estava acontecendo. Imagina, fosse eu. E a partir disso, eles começaram a tirar conclusões. Um exemplo disso é a parte em que Cat diz que ela é filha do pai dela. Isso se tornou o terceiro ponto condenatório. Veio à tona o passado familiar de Cat. Ela escrever que era filha do pai dela foi interpretado como se que o pai dela fez com a mãe determinasse o que ela era capaz de fazer com os filhos. O que ela quis dizer foi isso. Ela escreveu nesse sentido? Só ela sabe. Cada um de nós interpretará de uma forma. Transformar isso numa prova é vergonhoso. O quarto ponto foi o que a mídia fez. Sim, a mídia foi o quarto ponto condenatório. Por causa do passado familiar de Cat e dessas coincidências trágicas, ela foi condenada pela mídia antes mesmo do julgamento, como sendo um monstro, mesmo sem provas para isso. Ah, gente, mas não fizeram avaliação psiquiátrica? Fizeram, tá? Os psiquiatras que avaliaram a Cat, no início dos anos 2000, consideraram que ela não sofria de nenhuma doença psiquiátrica que pudesse explicar o infanticídio, como transtorno de personalidade, psicopatia, psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar, ou outras. Um psiquiatra que forneceu evidências para o inquérito e avaliou a Cat em março de 2019, concordou que ela não sofria de uma doença psiquiátrica que pudesse explicar infanticídio, mas considerou que ela sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Também, né, gente? Aí ele disse que desde a infância, né? Tá, beleza, normal, acho até. O tempo passou e ela insistiu em sua inocência. Foi quando uma cientista renomada decidiu estudar o caso dos 4 filhos de Cat. Doutora Carola Garcia de Vinuesa. Ela é uma médica espanhola com estudos na área de imunogenética. Ela só é membro do Instituto Francis Crick, um dos nomes que revelou a estrutura do DNA. O Watson é um e Crick é o outro. Ela se juntou a mais outros 29 renomados pesquisadores e sequenciaram o DNA de Cat.
em busca de mutações que pudessem ter sido herdadas pelos filhos. Descobriram 2 mutações novas em Cat. Dessas mutações encontradas nesses 2 genes, apenas variantes do gene CALM2 já tinha sido descrita como responsável por morte súbita em crianças, tá? E catalogadas em um grande banco de dados de doenças genéticas, o OMIM. O gene CALM2 é um dos 3 genes responsáveis pela produção da calmodulina. Essa é uma proteína de ligação ao cálcio. Quando ela se liga na membrana da célula, ela passa a regular uma série de enzimas dos canais iônicos, principalmente os canais que estão envolvidos com o transporte de cálcio. No caso do tecido cardíaco, são responsáveis pelo batimento cardíaco, a contractilidade do tecido. Já o gene BSN, ele é importante para a função pré-sináptica e para a formação da função das sinapses da fita fotorreceptadora da retina, aqui nos olhos, né, nos mamíferos, tá? Por isso, alterações no gene do BSN causa epilepsia grave de início precoce, sendo 50% letal nos primeiros 6 meses de vida. A mutação CALM2, encontrada em Cat e que as crianças herdaram, é uma mutação nova e rara. Já com esse achado, o que a equipe de cientistas fez? Em 2018 mesmo, eles apresentaram na justiça o achado sobre as novas mutações, mas não valeu de nada. Em julho de 2019, o oficial da justiça, Reginald Blanc, deu o seu veredito de que Falvey permaneceria na prisão, citando que ele preferia a perícia e as evidências dos autos, incluindo os trechos de um diário que mostrava evidências de depressão pós-parto. A doutora Carola não desistiu. Ela contactou um amigo bioquímico e juntos os pesquisadores foram além do sequenciamento de DNA da família. Os pesquisadores passaram para uma fase mais sofisticada. Eles produziram as 2 proteínas mutantes em laboratório por meio de engenharia genética. Por que eles fizeram isso? Para poderem estudar a conformação dessas proteínas e a funcionalidade delas, tanto in situ quanto in vitro. In situ, no tecido humano, calma, eles criaram o tecido cardíaco humano e o tecido cerebral de rato, para poderem aí avaliar a funcionalidade dessas proteínas mutantes, tá? A proteína mutante do gene CALM2 foi testado, lógico, no tecido cardíaco, e a proteína mutante BSN no tecido cerebral de rato. Eles descobriram que a mutação do gene CALM2 em laboratório é extremamente nociva ao portador. Por que eles falam em laboratório? Primeiro, porque não foi verificado em humano. Segundo, porque em humanos, as variantes dos genes CALM2 que já existem, que são conhecidas e estudadas, apesar de muito nocivas, apresentam níveis de expressão variáveis. E isso explicaria por que Cat chegou à fase adulta sem nenhum dano colateral. Regulação é um troço tão lindo, mas tão misterioso ainda para a ciência, que hoje ainda é desconhecido, imagina lá naquela época, né? Das 4 crianças, somente as meninas herdaram a variante do CALM2, relacionados ao tecido cardíaco. Já os meninos herdaram a mutação do gene BSN, que seria responsável pelos quadros de epilepsia. Gente, né? Que mistério. A ciência explica, você ainda não sabe como, o porquê. Mesmo ainda faltando estudos para o gene BSN, os achados já acendem uma luz para explicar a morte dos 2 meninos, tá? Na opinião de você, pelo que a gente viu até aqui, esse estudo publicado em uma das maiores revistas científicas do mundo e realizado e assinado por 30 renomados cientistas, seria suficiente para a justiça australiana retirar a acusação de Cat? Para mim, sim. Eu acredito que os cientistas também pensaram a mesma coisa. Eu já vejo como um absurdo a condenação dela baseada em indícios fracos, né? E suposições. Imagina com uma prova científica
referente à morte das 2 meninas. Mas a justiça australiana não enxergou dessa maneira novamente. Eles não aceitaram o pedido da defesa. O artigo foi publicado em 2020 e somente agora eles resolveram dar o perdão, em 2023. Eles não retiraram a acusação ainda não. Inclusive, inicialmente, eles negaram os resultados da pesquisa. Eles não quiseram aceitar. Isso para você ver a resistência da antiga forma de se fazer investigação em relação à investigação científica. Inclusive, a pesquisadora responsável, ela relatou que foi pressionada a retirar seus resultados de circulação. Se isso acontece em um país de primeiro mundo, deixa o restante para você completar aí nos comentários, tá? Lógico que ela não cedeu às pressões, mulher porreta. Coincidentemente, ela saiu do país e foi morar em Londres, onde passou a ser diretora do Instituto Francis Crick. Coisa pouca, né? Os cientistas australianos e que moravam lá na Austrália, quando viram tudo aquilo acontecendo, eles se uniram e fizeram um documento para o governo australiano. Foram 100 cientistas, mais ou menos, os mais conceituados do país, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel, que assinaram o documento em represália ao governo australiano. Claro que tudo isso ganhou a mídia e as pressões aumentaram. Acredito que por isso tivemos aí recentemente a soltura de Cat com pedido de perdão concedido. Nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora me conta aqui se valeu a pena trazer esse vídeo e esmiuçar um pouco o que aconteceu. Mudou a sua visão? Se sim, já pensa em qual caso você quer que a gente esmiuce mais, para que possamos aprender com ele mesmo. Deixa aqui nos comentários, tá? E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!